O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. A Igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta Igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou. Santo Agostinho. O Jubileu da Misericórdia nos recorda que Deus nos espera de braços abertos, como o Pai com o Filho pródigo. Papa Francisco. Misericórdia de Deus em chamar o pecador à penitência. Santo Afonso Maria de Ligório. Já cansado de tanto gritar, enrouqueceu-me a garganta. Salmo 68, versículo 4. Depois da queda de Adão, quão pasmados não deviam ficar os anjos ao ver que Deus o ia buscando e quase chorando chamava. O mesmo tem Deus feito para conosco, chamando-nos a si por meio de suas inspirações, dos remorsos da consciência, dos sermões, das tribulações, da morte dos nossos amigos, ou de inúmeros outros modos. Parece que perdeu a voz a chamar-nos. E nós, como é que temos respondido? Ah, meu irmão, lembremo-nos de que o Deus que agora nos chama será um dia nosso juiz, e juiz inexorável. Quando Adão se revoltou contra o Senhor, e depois, envergonhado de seu pecado, fugiu da presença de Deus. Que pasmo deve ter causado aos anjos o verem como Deus ia à procura dele, e como chorando chamava: Adão, onde estás? Salmo 68, versículo 4. Estas palavras, comenta Pereira, são o grito do pai aflito que procura o filho que perdeu. Quantas vezes não tem Deus feito o mesmo por ti, meu irmão? Fugias para longe de Deus, e Deus te ia chamando, ora com inspirações, ora com remorsos de consciência, ora com as pregações, ora com tribulações, ora com a morte de teus amigos. Parece que Jesus Cristo se refere a ti quando diz: já cansado de tanto gritar, enrouqueceu-me a garganta. Diz Santa Teresa: lembrai-vos, ó pecadores, de que o Senhor que vos chama é o mesmo que um dia vos deve julgar. Meu irmão, quantas vezes te fizeste surdo para Deus que te chamava? Merecias que não te chamasses mais. Mas não. Teu Deus não deixou de te chamar continuamente, porque queria celebrar a paz contigo e salvar-te. Ó céus! Quem é que te chamava? Deus de majestade infinita. E quem eras tu, senão um verme miserável e nojento? E para que é que te chamava? Unicamente para te fazer sair de tua tibieza, para te restituir a vida da graça que tinhas perdido. Convertei-vos, e vivereis. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Para alcançar a graça divina, seria pouco passar no deserto a vida inteira, e Deus te proporcionou a ocasião de a obter, se o quisesse, num instante, com um ato de contrição, e tu recusavas. Apesar de tudo, Deus não te abandonou, procurou-te como a chorar, e dizendo-te: meu filho, por que é que te queres te condenar? Israelitas, por que haveríeis de morrer?
Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Quando o homem comete pecado mortal, expele Deus da sua alma. Que faz Deus? Porém, conserva-se à porta daquela alma ingrata. E parece rogar que lhe venha abrir. Eis a voz do meu amado. Ele bate. De tanto rogar até se cansa. Cansado como estou de perdoar. Sim, diz São Denis, o Areopagita, Deus corre, qual amante desprezado, atrás dos pecadores, rogando-lhes que não se deixem perder. É exatamente o que exprimiu São Paulo, quando escreveu aos seus discípulos: em nome de Jesus Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. É bela a reflexão que São João Crisóstomo faz acerca desta passagem do apóstolo. Diz que não é o pecador que se há de cansar para mover Deus a fazer paz com ele. É ele que deve fazer paz com Deus. Porque é ele, e não Deus, quem evita a paz. Ah! Como este bom Senhor vai todos os dias atrás de tantos pecadores, dizendo-lhes: ingratos, não fujais mais de mim. Dizei-lhe: por que fugis? Quero o vosso bem. Meu único desejo é fazer-vos felizes. Por quê? Pois quereis perder-vos? Coloquem a esperança na minha misericórdia os maiores pecadores. Eles têm mais direito do que outros à confiança no abismo da minha misericórdia. Minha filha, escreve sobre a minha misericórdia para as almas atribuladas. Causam-me prazer as almas que recorrem à minha misericórdia. A estas almas concedo graças que excedem os seus pedidos. Não posso castigar, mesmo o maior dos pecadores, se ele recorre à minha compaixão, mas justifico-o na minha insondável e inescrutável misericórdia. Escreve: antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Diário de Santa Faustina, número 1146. Em cada alma realizo a obra da minha misericórdia. E quanto maior o pecador, tanto maiores direitos a minha misericórdia. Em cada obra das minhas mãos se confirma essa misericórdia. Quem confia em minha misericórdia não perecerá, porque todas as suas causas são minhas, e os seus inimigos desbaratados aos pés do meu escabelo. Diário de Santa Faustina, 723. Amando a Deus nos tornamos divinos. Amando ao mundo nos tornamos mundanos. Santo Agostinho. Amemos ao Senhor para sua grandeza divina, pelo seu poder no céu e na terra, pelos seus méritos infinitos, mas também sobre todo tipo de gratidão. Se ele não tivesse sido tão bom para conosco, mas mais severo, quanto menos nós teríamos pecado. Mas quando o pecado é seguido com tristeza profunda, com uma resolução honesta de não pecar novamente, uma intensa compreensão da grande dor que demos à clemência de Deus, ao ter rasgado as fibras mais duras de nossos corações, nós conseguimos derramar lágrimas ferventes de arrependimento e amor. Então, meu filho, o próprio pecado se torna uma escada que nos traz mais íntimo e que nos eleva para cima, como nos conduz mais com firmeza a ele. Santo Padre Pio. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados.
Virão, assim, da parte do Senhor os tempos de refrigério, e Ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus, outrora pela boca dos seus santos profetas. Já dissera Moisés: O Senhor, nosso Deus, vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Todos os profetas que têm falado sucessivamente desde Samuel anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abrão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo, para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 a 26. Não esteja surpreendido com a sua fraqueza, mas reconheça que você é e confesse sua infidelidade para Deus. Então confie nele e deixe-se abandonar calmamente nos braços do Pai Divino, como uma criança nos braços de sua mãe. Santo Padre Pio. Reconcilia-te, pois, com Deus e faz as pazes com Ele. É assim que te será de novo dada a felicidade. Aceita a instrução da tua boca, e põe suas palavras em teu coração. Livro de Jó, capítulo 22, versículo 21 e 22. Quando vamos confessar-nos, é preciso compreender o que é que vamos fazer. Pode-se dizer que vamos despregar nosso Senhor da cruz. Uma confissão bem feita corrente o demônio. Os pecados que nós escondemos reaparecerão todos. São João Maria Vianney. Mesmo conhecendo todas as coisas, Deus espera a expressão de nossa confissão. Santo Ambrósio. Quando tratamos de justificar nossas faltas, obscurecemos ainda mais nossa própria obscuridade. Santo Agostinho. Não se deve voltar nem com pensamento nem na confissão aos pecados já acusados em confissões anteriores. Por nossa contrição Jesus os ha perdoado no tribunal da penitência. Ali ele se encontrou ante nós como um credor de frente a um devedor insolvente. Com um gesto de infinita generosidade rasgou, destruiu, as letras de troca assinadas por nós ao pecar, e que não havíamos podido pagar sem a ajuda de sua clemência divina. Voltar sobre aquelas culpas, querer exumá-las de novo só com o fim de obter uma vez mais o perdão, só pela dúvida de que não hajam sido verdadeiramente e generosamente perdoadas, não havia que considerar como um ato de desconfiança ante a bondade, de que havia dado prova ao destruir ele mesmo todo o título da dívida que contraímos ao pecar. Volta, se isto pode ser motivo para a tua alma, volta teu pensamento às ofensas infligidas à justiça, à sabedoria, à infinita misericórdia de Deus, mas só para derramar sobre elas as lágrimas redentoras do arrependimento e do amor. Santo Padre Pio. O confessionário é o único tribunal onde o réu admite suas culpas e sai absolvido. O passado não conta para Deus. O que conta é estar atento no presente para cumprir os bons propósitos de se corrigir. Santo Padre Pio. Humilha-te na presença de Deus, e pede incessantemente que venha em teu socorro livrando-te de tuas más inclinações.
Deve-se pensar nos pecados cometidos somente o necessário para humilhar-se diante de Deus. Santo Padre Pio. Não há meio mais seguro para vencer os ataques do inferno do que recorrer a Maria Santíssima. Santo Alberto Magno. A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna. Santo Padre Pio. Todos os pecados são idênticos no aspecto: oposição ao permanente e divino, e adesão ao incerto e imutável. Santo Agostinho. Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos o reconhecem, nem todos seguem a sua lei, nem todos se servem dos meios de santificação que nos deixou. Para nos salvarmos não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados, a cada um de nós, o fruto e os merecimentos da sua paixão e morte, a aplicação que se faz, sobretudo, por meios dos sacramentos, instituídos para este fim pelo mesmo Jesus Cristo. E como muitos ou não recebem os sacramentos, ou não os recebem com as condições devidas, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. São Pio X. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para a salvação e, muito especialmente, àqueles que são chamados a uma perfeição particular. São Luís Maria Grignion de Montfort. Aleluia! Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e por toda eternidade. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.